Traga mais gente. Se gostar, fique com a gente. Amém? Deus abençoe. Dê uma salva de palmas. Nessa noite lermos a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Aquele que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Amém? Glória a Deus. No capítulo de número 55. Profeta Isaías, capítulo de número 55, nós vamos ler verso de número 8, amém, irmãos? Amém. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número, a partir do versículo de número 8, amém? Amém. Todos quantos encontraram, diga amém. Amém. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Amém? Amém? Diga assim comigo nessa noite, diga assim comigo: os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus. Diga, e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Pode desocupar as mãos, meus irmãos. E a melhor salva de palmas que você pode dar para Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Amém? Os ouvintes de casa também adoram e glorificam. Exalta o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, observe bem o que o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele está dizendo aqui por Deus ao nosso coração nessa noite. Tanto é que nós vemos que quando encerra o versículo de número 8, ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos. E aí o texto vai completar dizendo: porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, e os pensamentos do Senhor mais alto, ou muito mais elevado do que os nossos. E já teve, não pregando a respeito dessa passagem, mas já houve ocasiões que eu citei esse texto, e eu disse pelo Espírito Santo: por que, irmãos, que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos? Por muitas das vezes até pode coincidir de aquilo que você está desejando ser a vontade de Deus, mas porque a maioria das vezes você deseja algo e Deus diz assim: eu vou te surpreender, porque Deus sempre tem muito mais para fazer mediante as nossas vidas. Eu já disse em diversas mensagens, inclusive o nosso irmão evangelista Tiago, ele disse assim: nada tendes porque nada pede, ainda quando pede, pede o quê? Pede mal. Então olha o pensamento nosso, por isso que o pensamento de Deus não é o nosso. Eu já fiz muito isso. Eu ia pedir um carro para Deus, eu falava assim: Deus, me dá um carro velho aí, um negócio que anda, de 4 rodas. Eu preciso de um carro, eu preciso, como diz alguns jovens, né? Eu preciso estar motorizado. E aí quando você pega o pau velho na mão, irmão, aí você começa a escandalizar a obra.
Porque você começa a xingar Deus, você começa a chutar a porta do carro, acaba a gasolina no meio do caminho, fura pneu. E aí você, olha o que Deus me deu, mas foi a gente que pediu mal. E por muitas das vezes, irmãos, por que os pensamentos, e graças a Deus por isso, que os pensamentos de Deus não são os nossos e nem os caminhos do Senhor são os nossos? Quantas vezes você já não pediu para morrer? Alguém aqui alguma vez pediu para morrer? Levante as mãos. Ah, tem gente que nunca pediu, né? Olha que maravilha. Dá uma monitorada aí atrás aí, que deve estar com uma asa de anjo. Porque até Elias falou, não sou melhor do que os meus pais, me mata. Está cansado, irmão. E não estou falando de suicídio, irmão. Não estou falando de suicídio, mas estou falando, estou cansado. Não aguento. Se Deus me recolhesse, seria melhor. E você já imaginou se o pensamento de Deus fosse idêntico ao nosso ou enquadrado com o nosso? Deus falando, então você vai morrer agora. Não tinha nenhum crente que dentro dessa igreja. Já tinha, era velório todo dia, inclusive o meu você já tinha feito também. Já tinha feito o pastor Carlos, já tinha feito o presbítero Rodrigo, o presbítero Marcelino, todos nós, irmãos. De todos nós, a gente vê hoje vídeo até de criancinha dizendo, estou cansado, vou para casa da avó, vou morrer. Então você já imaginou o porquê, ou parou para pensar o porquê que os pensamentos de Deus não são os nossos? Porque nós somos muito volúveis. Nós somos muito volúveis. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Eu já disse aqui, em outras pregações, que Deus fica, às vezes, perdido com os seus filhos na terra. Porque você olha uma situação, não é cabeleireiro, outra hora é hot dog, outra hora é lanche na chapa, outra hora é mecânico, outra hora... E Deus fica olhando e diz, mas... Eu até ouvi um pastor falando a respeito de uma ilustração, eu achei interessante. O pastor, nessa ilustração, não é fato, não é verdade, mas é uma ilustração, algo que ilustra uma situação para a gente poder entender. Ele disse que Deus, quando estava criando os animais, deu oportunidade para cada um querer ser o que é. E ele chegou para o pai e disse, o que você quer ser? Eu quero voar, então toma as asas. Mas o que? Eu quero nadar também, então nada também. Mas eu quero cantar também, então canta também. E eu quero ser uma ave também. Aí pronto, deu o pato. Não sabe cantar direito, não sabe nadar direito, não sabe voar direito, não sabe fazer nada. Por quê? Porque isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E às vezes assim somos nós também. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... E gera tanto aborrecimento, irmão. Gera tanta frustração. Uma hora a gente está ganhando o mundo inteiro, outra hora não está ganhando nem a nossa própria alma. Então, Deus, vendo que os nossos pensamentos são falhos, Deus vendo que, por muitas das vezes, aquilo que nós desejamos, até mesmo vai ir contra a vontade dEle, por muitas das vezes, dependendo do que você pensar, desejar, e Deus fizer na tua vida, vai tirar até mesmo você dos caminhos do Senhor. Aí o que Deus vai dizer pela sua palavra? Por isto os teus pensamentos não são os meus e os teus caminhos não são os meus, porque os meus pensamentos são mais altos e os meus caminhos mais altos. E eu dou glória a Deus por isso, irmãos. Eu dou glória a Deus por isso. Pastor, então quer dizer que eu não posso sonhar, eu não posso ter pensamento bom? Quem falou isso para mim, para você? Sendo que Deus, Ele pode, como eu disse aqui, muito bem alinhar o desejo dEle com os nossos desejos, por que não? Mas desde que esse pensamento e esse desejo, irmão, seja também para glorificar o nome dEle. Deus vai fazer algo na tua vida aleatório, mas por que Deus vai fazer? Só para encher o meu ego. E Deus fica onde nisso? Eu já disse aqui, tem pessoas que querem que Deus faz o quê? Deus mata o meu vizinho. Mas que propósito tem nisso? Não, que propósito tem? Deus mata o meu ex-marido, mata o fulano, mata o ciclano.
Aí Deus olha do céu e diz: não, eu vim para dar vida e vida com abundância, quer que eu mato? Não tem, irmão, aí não tem propósito, aí não adianta que Deus não vai fazer. Por isso, não estou aqui dizendo que todo pensamento que você tiver, Deus irá contra. Mas o pensamento que predomina e a vontade que predomina é a vontade de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus, ela é perfeita e é agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. O ser humano, eu, você, nós que estamos aqui, nós levamos muito pela lógica. Muito pela lógica. Olha o caminho de Deus. Olha o caminho de Deus. Samuel, enche o teu chifre de azeite, ou enche o teu vaso de azeite, e vai na casa de um homem chamado Jessé. Ele é um melemita. E quando você chegar lá na casa de Jessé, vai ter um dos seus filhos que vai ser separado para ser rei de Israel. Aí Samuel foi todo cheio de vida. Já sei, é o grandão, é o maior de Belá. Isso é o caminho de Samuel. Isso é o caminho do profeta. Quando ele chegou lá, já veio Eliabe, parecia um guarda-roupa. Aí Samuel olhou e falou: tá, esse aí. Esse é o homem, graças a Deus, que não vou nem me confundir, já logo o primeiro. Aí Deus olhou e disse: não é esse não. Não é esse não. Você está olhando para a aparência, mas eu conheço o coração. Não é esse aí não. Ah, mas é o segundo agora, é Abinadab, o homem também era um guarda-roupa. Não é esse, já pegou o azeite, já ia derramando. Não, também não é esse não. Foram passando todos os filhos de Jessé, irmão. Aí o profeta diz: não, mas Deus me mandou aqui, eu não estou errado. Eu não estou passando profecia falsa, eu não estou falando algo que não é proveniente de Deus. Então o que aconteceu? Aí ele pergunta: tem alguém? Tem mais algum filho? Tem. Mas eu nem fiz questão de falar dele, porque se esses aí não é, quem dirá aquele menorzinho que só sabe cuidar de ovelhas, está lá no campo trabalhando para o papai. Fora disso não sabe fazer mais nada. Não é alistado no exército de Israel, só sabe cuidar de animal, só de ovelha. Aí o Espírito Santo falou no ouvido de Samuel: então manda chamá-lo, porque esse é o ungido, e ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Pela lógica humana, pelo pensamento de Samuel, já estava ungido o rei há muito tempo. Já para ele, já era Eliabe, Abinadab, Samar, qualquer um dos irmãos de Davi. Mas Deus disse: não é nenhum desses, meu filho. Não é nenhum desses. O teu pensamento está olhando para a lógica, a tua visão, a tua ótica humana está olhando para o estereótipo, está olhando para o corpo, está olhando para a posição. Mas eu conheço o coração. Não é nenhum desses. É Davi que está lá no campo escondido, guardado. Este é o meu escolhido, este é o meu separado. Ou seja, irmãos, os pensamentos de Deus não vai pela lógica. A gente quer agir muito na lógica. É que nem Tomé. Eu quero ver para me acreditar que Deus está no negócio. Eu quero ter dinheiro para eu poder. Eu tenho que ter dinheiro. Eu tenho que ter, digamos assim, um money para eu dizer: não, Deus falou que é para mim comprar e eu vou comprar. Aí Deus disse para o profeta: analisa a terra e depois tu compra. Mas comprar com o quê? Com aquilo que eu vou te dar. Porque os pensamentos de Deus não é o meu, não é o teu, irmão. E por muitas das vezes nós estamos indo muito pela lógica. Por muitas das vezes nós estamos dificultando aquilo que Deus está dizendo: eu estou trabalhando, eu estou agindo e operando, eu, Senhor. Quem é que pode impedir? Olha o profeta Elias. Olha o profeta Elias. O profeta Elias começou a desafiar. Acabe vai e se casa com Jezabel, uma mulher felícia, uma mulher que era sacerdotisa de Baal, filha de Etibaal, cheia, trouxe um bocado de muamba, um bocado de Deus para dentro de Israel, profanou o Deus vivo,
bagunçou com Israel. Aí Deus levanta um tisbita, um homem desconhecido, um homem que ninguém sabia que existia. Aparece Elias: eu vim para contestar, eu vim para que saibam que tem profeta na terra de Israel. Eu vim para ir contra o pecado de Jezabel, contra o pecado de Acabe. E começa a pregar a verdade, começa a pregar a palavra. Aí a Bíblia Sagrada diz que o Deus Baal deles lá, o Deus Baal de Acabe, Jezabel e de muitos israelitas que já tinham se corrompido, é o Deus da fertilidade, é o Deus que manda chuva, que faz crescer as plantas, que faz a agricultura crescer, prosperar. Aí o profeta Elias, Deus mandou: se eu sou homem de Deus, segundo a minha palavra, não chove e nem cai orvalho na terra. Aí Deus disse: o negócio vai estreitar, Elias. Você falou, mas a perseguição vai vir. Irmão, nem chuva e nem orvalho. Aí Deus disse assim para Elias: agora você corre para o ribeiro de Querite. Vai para o ribeiro de Querite e lá eu vou te sustentar. Aí Elias está pensando assim: vai ter uma mansão lá, vai ter uma casa gigante lá, vai ter padaria lá, vai ter... meu Deus, mas o negócio é mistério, é fogo puro, é só glória. Sabe o que tinha lá, irmão? Um fiachinho de água, um fechinho de água. Aí Deus disse assim: agora você bebe da água, para você não morrer de sede, para não paralisar os rins. E eu vou ordenar os corvos, e os corvos vão trazer para você de manhã, e perto da noite, à tardezinha, vai trazer pão e carne para você. Aleluia a Deus. Irmão, aonde tem lógica isso? Não fala para mim. Aonde tem lógica nisso? O pensamento de Elias é um. O pensamento de Elias, o caminho que Elias traçou era: eu vou profetizar e Deus vai me exaltar. Eu vou profetizar e Deus vai preparar a casa de alguém que é rico para cuidar de mim. Deus disse: não, agora você foge, vai para o deserto, fica lá no Querite, bebe da água que eu vou te dar lá, e eu vou te enviar animal, aves, corvos, que vão levar para você pão e carne todos os dias para matar a tua fome. Você quer viver os pensamentos de Deus, irmão? Porque são desafios. São desafios. Ah não, eu quero viver na minha comodidade. Eu quero viver nos meus pensamentos. Eu quero viver da minha maneira. Se você quiser se portar dessa maneira, tudo bem. Mas aquele que aceita viver os pensamentos de Deus, ele viverá milagres na sua vida. Aquele que aceita a vontade de Deus, irmão, ele pode até entrar, digamos assim, nos desertos da vida. Ele pode até entrar nos valados da vida. Ele pode até passar pelas perseguições da vida. Mas ele verá, como nunca antes, a mão de Deus cuidando, trabalhando, pelejando. O que era para ser tragédia vira testemunho de glória na vida dele e na vida dela. Quem está disposto a viver a vontade de Deus, levante a tua mão, exalta, glorifica o nome do Senhor aqui nesta noite. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus não erra, os caminhos de Deus não erram. Aleluia! Quantos caminhos que o homem ele quer tomar na sua vida, que ele diz: é por aqui. Aí o Senhor diz assim: tem caminhos que parecem ser perfeitos, mas o fim dele é morte, é destruição. Mas o caminho que Deus prepara não vai dar errado, irmãos. Deus preparou para Saulo de Tarso um caminho chamado caminho de Damasco. E lá ia Saulo com as cartas na mão, achando que estava abafando, por perseguir os crentes. Mas era Deus que tinha preparado aquele caminho. Os pensamentos de Deus eram muito mais altos. Ô Saulo, enquanto você está indo e está pensando: eu vou matar, pelo contrário, tu vai ser um vaso escolhido. E onde vê o canto, vai descerrar.
pensamentos, os pensamentos de Deus é muito mais alto do que o teu. Os caminhos de Deus é muito mais alto do que o teu. Preste atenção, irmãos. Elias saiu do Querite. Elias saiu porque o ribeiro secou. Aí Deus disse assim para ele: agora, ô Elias, você vai para a casa de uma viúva lá em Sarepta. Eu já ordenei. Primeiro ordenou para os corvos. Agora se eu já ordenei essa viúva, ela vai cuidar de ti. Aí Elias pensou, irmão, conjecturando, né? Eu imaginando. Eu fico imaginando às vezes a maneira, a postura que um servo de Deus poderia ter tomado. Ele pensou: eu imagino, agora eu tiro a barriga da miséria. Agora o negócio vai dar certo, porque essa viúva certamente é rica. Essa viúva está nadando no dólar de braçada. O colchão dessa mulher é só ienes, é só euro, é só nota. Ah, irmãos, saiu do Querite, agora vai lá em Sarepta. Tá bom, senhor, o senhor está mandando. Foi só um período de prova aqui, que os corpos ainda trouxeram pão, carne, mas agora a vitória chegou, é sabor de mel. Chegou lá a mulher pegando os últimos gravetos para comer o último bolo. Disse: não vai morrer eu e o meu filho. Se você quiser juntar a turma, morre também. Olha os caminhos de Deus, irmãos. Olha os caminhos de Deus. Aí a gente fica sem entender nada. Não, eu quero que Deus me explica. Irmão, nós somos melhor que Elias, né? Eu quero que Deus fale a maneira que Ele vai fazer. Irmãos, só dando uma pausa aqui de Elias, porque o Espírito Santo de Deus me faz lembrar. Quando nós fomos iniciar essa construção aqui, eu falei assim para minha esposa, eu falei: nós não temos dinheiro para comprar o material, nós não temos dinheiro nem praticamente para fazer nem o alicerce. Se tiver, acho que vai dar para fazer o alicerce. Aí um dia eu estava orando a Deus, Deus disse assim: toma o começo, faz o começo, e depois entrega na minha mão, deixa eu trabalhar. Se eu ficasse, irmão, se eu ficasse assim, não tenho dinheiro para alicerce, não tenho dinheiro para alicerce, não tenho, nós estávamos sem o alicerce até hoje. Só tinha feito a terraplanagem porque não tinha ganhado. Mas estava assim, não tinha salão, estava só no alicerce. Sabe por quê? Porque o homem, ele é levado às coisas palpáveis. O homem, ele quer dentro de si, ele quer sentir segurança, ele quer ter recurso. Só que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa entender que o recurso dele vem do Senhor. O Senhor disse através da sua palavra, usando Abacuque um cântico: o justo, ele tem que viver da fé. O que diferencia o homem e a mulher de Deus, aquele que não tem Deus, é a fé. Porque viver uma vida natural, todo mundo está vivendo por aí, irmão. Todo mundo está fazendo os mesmos caminhos. Leva, quando estava aberta as escolas, leva o filho na escola, passa na padaria, toma café, leva para a esposa, é o mesmo caminho. Mas o que diferencia o homem de Deus, a mulher de Deus, é quando ele coloca a sua fé em prática. É quando ele diz assim: aqui para mim acabou, esse piso aqui, ele está mais alto do que esse. Mas Deus fala assim: continua andando como se ele estivesse na mesma altura. E você olhar e dizer: Deus mandou, então eu vou continuar andando na mesma altura. Quando Pedro falou: se realmente és tu, ele não estava duvidando. Ele afundou porque olhou para o mar, mas ele cria que era Jesus. Mas quando ele disse: realmente és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas, ele estava dizendo assim: Senhor, eu não quero ficar esperando o Senhor apenas vir entrar no nosso barco, não. Eu quero fazer exatamente aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ficar aqui acomodado. Eu já sei que é o Senhor, mas eu quero viver o sobrenatural da fé. Eu quero que fique escrito nos anais da história: Jesus andou sobre as águas, mas Pedro também andou.
nós somos levados ao comodismo. Ao comodismo. Está ruim, mas está bom. Eu não consigo entender isso nunca, irmão. Eu quero que um dia alguém me explique isso. Até hoje nunca ninguém me explicou. Mas eu queria entender isso aí. Está ruim, mas está bom. Que negócio é esse? Ou está ruim ou está bom. Não é? Alguém consegue me explicar? Eu não consigo entender. Não, está ruim, mas está bom. Aí a pessoa vai viver naquele comodismo. Quer ver as coisas para crer. Não, Deus revelou e começa que nem Gideão. Mais uma confirmação. Confirma de novo. Aí Deus começou a se irritar com o homem. Disse, Gideão, você entra no meu querer, Gideão. Você entra na minha vontade. Porque senão você vai. Eu imagino Deus dizendo isso, imaginando isso. Ou você vai pelo amor, pela dor, ou senão joga você de escanteio e pega o outro, bota no seu lugar. Porque, irmão, tem gente que uma confirmação, duas confirmações, três confirmações, aí liga para tudo quanto é profeta que tem no Brasil e no mundo. Né? Agora está de noite, acho que no Japão deve estar de dia, então vou ligar para aquele profeta lá que não vou atrapalhar o sono dele. Aí liga até para o profeta lá no Japão, lá, Koyokocheia. É que Jesus fala alguma coisa. Mas já falou, filho de Cristo. Já falou, já confirmou. Que evangelho de dúvida é esse? Que mau pensamento é esse, irmão? Deixa a vontade de Deus prevalecer na tua vida. Sabe o que Jó vai dizer? Jó vai dizer assim, ó: eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aqui está dizendo, os pensamentos de Deus não são os nossos. O teu pensamento pode ser impedido, o meu pode, mas eu duvido alguém impedir o pensamento de Deus. Aí o profeta Jeremias completa dizendo: e os pensamentos que eu tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nessa noite, irmão, peça para Deus: Senhor, inclui aí nos teus pensamentos a salvação da minha família. Senhor, inclui aí nos teus pensamentos a libertação daquele ente querido, a cura daquela pessoa que está. Não fique aí com esses pensamentos, por muitas vezes perversos, bobo, angustiando a tua vida, amargurando o teu coração, a tua alma. Não, fala: Senhor, que venha prevalecer na minha vida os teus pensamentos, que venha prevalecer na minha vida os teus caminhos. Eu posso ter diversos caminhos, mas eu entreguei todos eles nas tuas mãos e estou confiando no Senhor, porque eu estou certo que o Senhor tudo fará. Elias chegou lá na viúva. A viúva falou assim para ele: nós vamos morrer. Pegando os gravetos aqui, fazer um bolo. Tem água? Tem. Então o negócio não está tão feio não. Dá um copo d'água aí. Bebeu um copo d'água. Agora você vai fazer o bolo. Aí você faz o bolo, o pão, e aí você dá o primeiro pedaço para mim. Você dá para mim primeiro, pela ordenança de Deus. Irmãos, aquela viúva, ela estava alinhada com aquilo que Deus havia dito: vai, porque eu já determinei uma viúva para cuidar de ti. Porque se ela não tivesse alinhada, ela dizia assim: jamais eu vou dar para o meu filho, eu vou comer, e você, que eu nunca vi na minha vida, você vai embora, profeta. Mas ela foi lá, fez e levou primeiro para o profeta de Deus. Quando ela entendeu qual era o propósito de Deus na vida dela, ela ouviu a palavra profética. Porque é assim que Deus trabalha, irmão. Enquanto nós estamos com o nosso querer, a nossa vontade, nós estamos indo contra Deus, Deus está tirando as mãos dele. Deus está dizendo: não vai. Você quer ser dono do seu nariz? Você quer usar os teus argumentos? Você quer fazer da tua maneira? Mas quando a gente se alinha com o que Deus tem para nós, não é isso? Foi Deus que te enviou aqui. O primeiro pedaço é teu, o bolo é teu, não vai faltar para mim nem para o meu filho depois, não. Então toma.
ela foi obediente à voz de Deus. Ela foi obediente à voz do profeta. O profeta olhou para ela e disse assim: olha, eu acredito que ele não falou para ela, foi eu que profetizei lá em Israel para que não caísse nem chuva nem orvalho. Mas ela estava sofrendo consequências da seca também. O profeta vai dizer assim: na tua botija não faltará mais azeite, e também nem farinha da tua panela, até que Deus manda chuva sobre a terra. O profeta estava dizendo assim para ela: ei, você não me conhece, você nunca me viu na vida, mas você acreditou na palavra de Deus, e pelo fato de você ter crido na palavra de Deus, o Senhor manda eu te dizer: o sobrenatural entra aonde faltava hoje. O milagre entra aonde haveria morte para você e para o teu filho, pela tua fé. E por você estar andando pela vontade de Deus, está sendo cancelada a morte da tua casa. E além de ser cancelada a morte da sua casa, não faltará os bens materiais para você também. É farinha na panela e azeite na botija, até que chova sobre a terra. Assim diz o Senhor para ti. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, preste atenção. Eu falo pelo Espírito Santo. Eu falo pelo Espírito Santo. Quantas pessoas, irmão, que no tempo da crise ele começa a desonrar a Deus, né? Quantas pessoas chega a crise, vem a luta, vem a dificuldade, vem os problemas. Aí diz: não, quando eu falo de ofertar, não é nem só o financeiro. A pessoa diz: não vou louvar mais não, porque eu não estou bem. Eu não vou pregar mais não, porque eu não estou bem. Eu não vou falar não. A mulher diz: não, agora que eu estou ruim, estou aqui na dificuldade, na prova, mas Deus está dizendo que é para mim fazer. É agora que eu vou provar que eu sou uma mulher de Deus. É agora que eu vou provar que Deus é na minha vida. Porque honrar a Deus, irmãos, nos momentos bons, isto é fácil. Lembra da mulher de Jó? A mulher de Jó era só mistério, maravilha, glória a Deus. Entra na minha casa, entra na minha família. Na hora que caiu a casa, morreu os filhos, perdeu tudo, ela olhou para Jó e falou: morre também. Amaldiçoa logo e morre. Por quê? Porque ela sabia adorar a Deus no tempo de bonança, no tempo de bênção. Mas na hora que veio a dificuldade, ela não teve as mesmas palavras de Jó para dizer assim: se eu pude receber o mal do Senhor, por que eu também não posso receber? Eu recebi o bem, por que não posso receber o mal? Jó, sim, nenhum profeta foi falar com ele, dizer: assim diz o Senhor, vai ter 10 caixões no mesmo dia. Ninguém alertou ele, mas ele estava alinhado. Ele sabia: os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus. Eu estou até procurando pecado aqui onde eu não tenho, mas o Senhor, Ele sabe o porquê Ele permitiu tudo isso. Irmãos, que nós venhamos entender quais são os propósitos de Deus na nossa vida. Para nós encerrarmos essa mensagem que Deus me deu, Lázaro, ele estava apenas enfermo. Aí Marta e Maria, por conta da amizade que tinham, disseram assim: vai lá, mandou os mensageiros, vai lá e manda Jesus vir aqui na nossa aldeia. Está apenas enfermo, quem sabe com um estado febril, meio que variando, mas ainda dá tempo de Jesus vir aqui, colocar as mãos sobre a cabeça dele e curá-lo. Aí Jesus, 4 dias, até os discípulos falando: mas nosso irmão Lázaro está enfermo lá, o senhor não vai lá não? Vai fazer pouco caso? Vamos lá. Não lembra que pediu para ir lá fazer a visita? E agora? De repente a notícia chega: não, Lázaro que estava enfermo morreu. Os pensamentos de Deus
não são os meus e nem os teus. Não é o meu e nem o teu. Jesus atrasou, por isso que Lázaro morreu. Se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, meu irmão não tinha sido sepultado. Se o Senhor tivesse chegado alguns dias antes, o meu irmão não tinha morrido. Ô irmão, esse é o meu e o teu pensamento. Se eu tivesse pensado um pouco antes, eu não tinha perdido o bem material. Se eu tivesse pensado um pouco antes, eu não tinha brigado, eu não tinha discutido. Se eu tivesse pensado um pouco antes, eu não teria falado o que eu falei. Irmão, quem está no controle da minha e da sua vida é o Senhor. Ele não atrasou, ele não perdeu o horário, ele não precisa colocar na agenda do celular para lembrar ele. Não, ele é o Deus que tem o controle do tempo. E se ele resolveu te provar, mediante uma situação que você achou que seria de uma maneira, e Deus está fazendo de outra, aceite o querer de Deus na tua vida. Aceite o querer de Deus na tua vida. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas, se Deus não fizer hoje, amanhã estou desviado. Como se Deus olha do céu. Sabe como eu imagino Deus olhando do céu? Se você dentro de um laboratório pegar um microscópio para você ver um negócio que você nem enxerga direito, eu fico imaginando Deus olhando do céu falando, a gente menor do que uma formiga e se debatendo. Vou pensar Jesus na parede. Aí Jesus olha e fala, coitado. Não, porque se eu sair da igreja eu dou prejuízo para Jesus. Prejuízo? Tem 7 bilhões de pessoas fora o que já morreu. A terra, entre anos e anos, 6 para 7 mil anos. Quanta gente não morreu? Que ele já recolheu, salvo. Aí, por muitas vezes, a gente quer que seja da nova, que nem Marta e Maria. Se não chegar hoje, amanhã eu fico bicudo. Se não fizer do meu jeito, eu abandono Jesus. Se não fizer da minha maneira, eu não oro mais. Ah, irmão, cuidado com a prensa de Jeová, viu? Cuidado com a prensa de amassar, de prensar azeitona para sair azeite. Cuidado, porque a palavra de Deus foi dita aqui. A vontade do Senhor é perfeita, é agradável. Eu não estou entendendo nada. Hoje ainda a gente tem homens de Deus, mulheres de Deus para nos alertar. Está vindo uma grande luta aí, mas fica firme que eu vou te dar vitória. Aí Deus nos alerta, a gente entra, começa a passar pela prova, com tudo alertado, com tudo avisado. Ah, eu vou parar, ah, eu vou desistir. Irmão, já teve pessoas que eu fui visitar, a pessoa ela fez até prova com Deus. Deus é tão misericordioso. Se o pastor aparecer do nada aqui em casa, que é um sinal de Deus que é para mim ficar na igreja. A minha esposa estava junto comigo. Aí eu cheguei lá e falei, irmão do céu, olha, foi Deus mesmo que me enviou aqui.